Aqui está algo que vai bagunçar a sua cabeça. Os homens que as mulheres tratam pior são, geralmente, os homens que elas mais querem. Os caras que recebem o tratamento do silêncio, os surtos emocionais, os testes constantes, os padrões impossíveis, esses não são os homens pelos quais as mulheres são indiferentes. Esses são os homens por quem elas estão se apaixonando. Isso não é um conselho de relacionamento motivacional. Esta é a psicologia nua e crua que explica por que tantas mulheres acabam sozinhas, perguntando-se por que todos os bons continuam desaparecendo de suas vidas. A verdade brutal é que as mulheres destroem sistematicamente suas chances com homens de alto valor através de um padrão de comportamento tão previsível, tão autodestrutivo, que é quase como se estivessem seguindo um roteiro projetado para garantir o fracasso do relacionamento. E a parte mais cruel, elas fazem isso especificamente porque se importam. Quanto mais elas gostam de um homem, pior elas o tratam. Quanto mais potencial elas veem, mais elas o sabotam. Quanto mais profundos são os sentimentos delas, mais punição elas distribuem. Hoje, vamos desvendar esse padrão psicológico que arruína mais relacionamentos do que infidelidade, desonestidade e incompatibilidade combinadas. Porque se você entender essa dinâmica, você pode reconhecê-la em si mesma antes que ela destrua algo real. Mas se você continuar operando inconscientemente, continuará afastando justamente os homens que espera manter. Vamos começar com uma pergunta simples. Você tem 2 homens na sua vida. O cara A é alguém por quem você está levemente interessada. Legal o suficiente, boa companhia, mas você pode viver com ele ou sem ele. O cara B é alguém que realmente te entusiasma. Ele é atraente, inteligente, engraçado, bem-sucedido, o tipo de homem com quem você pode ver um futuro real. Agora, aqui é onde fica interessante. Qual desses homens recebe mais tolerância quando não responde à mensagem imediatamente? Qual deles recebe o benefício da dúvida quando os planos mudam? Com qual deles você é mais propensa a manter a calma quando algo não sai do seu jeito? Se você for honesta, é sempre o cara A. O homem com quem você se importa menos é tratado melhor do que o homem com quem você se importa mais. E isso não é um acidente ou uma falha de caráter. É um padrão psicológico que se manifesta em milhões de relacionamentos todos os dias. Aqui está o porquê isso acontece. Quando você não está emocionalmente investida, tudo parece fácil. O comportamento dele não aciona suas inseguranças porque você não está preocupada em perdê-lo. As escolhas dele não ameaçam seu futuro porque você não construiu um em torno dele na sua mente. A atenção dele não determina seu humor, porque você não precisa dela para se sentir bem consigo mesma. Mas no momento em que você se torna investida, tudo muda. Agora, o tempo de resposta dele importa porque pode significar algo sobre o nível de interesse dele. As escolhas dele afetam você porque impactam o futuro imaginado de vocês juntos. A atenção dele se torna viciante porque você a tornou essencial para o seu bem-estar emocional. Esse investimento emocional transforma você de alguém agradável de se conviver em alguém que está constantemente monitorando, testando e avaliando cada movimento dele. E ninguém, especialmente homens de alto valor com opções, quer viver sob esse tipo de escrutínio microscópico. O homem que a atraiu em primeiro lugar foi provavelmente atraído pela sua natureza easygoing, pela sua energia positiva, pela sua capacidade de desfrutar da companhia dele sem tornar tudo complicado. Mas no momento em que seus sentimentos se aprofundam, essas qualidades desaparecem. Você se torna exigente onde antes era flexível, crítica onde antes era apreciativa, ansiosa onde antes era confiante. Este é o paradoxo do investimento que destrói relacionamentos antes que eles tenham a chance de se desenvolver. Quanto mais você quer que algo funcione, maior a probabilidade de você se comportar de maneiras que o fazem não funcionar. As mulheres não apenas punem os homens de quem gostam, elas os testam constantemente. E esses testes não são avaliações justas de caráter ou compatibilidade, são minas terrestres emocionais projetadas para falhar, criadas pela ansiedade e insegurança, em vez de uma construção genuína de relacionamento. O teste geralmente começa pequeno. Você envia uma mensagem e monitora quanto tempo ele leva para responder. Você sugere planos e vê o quão entusiasticamente ele concorda. Você menciona outros homens e observa sinais de ciúme.
Cada interação se torna uma oportunidade para reunir evidências sobre os sentimentos dele, o compromisso dele, o potencial futuro dele. Mas aqui está o que você não percebe. Cada teste que você cria é uma pequena punição pelo sucesso dele em atrair você. Você está essencialmente dizendo, porque eu gosto de você, eu vou fazer com que estar comigo seja mais difícil do que era antes de eu gostar de você. Pense nisso da perspectiva dele. Quando vocês mal se conheciam, sair era divertido e sem estresse. Mas agora que você desenvolveu sentimentos, de repente há regras, expectativas e consequências com as quais ele nunca concordou. O jogo mudou sem o consentimento dele. E as novas regras parecem projetadas para fazê-lo falhar. Os testes mais prejudiciais envolvem cenários onde não há resposta certa. Você pergunta se ele acha sua amiga atraente. Se ele disser sim, você fica chateada porque ele está olhando para outras mulheres. Se ele disser não, você acha que ele está mentindo ou sendo condescendente. Você criou uma situação em que qualquer resposta prova suas suposições negativas sobre o caráter dele. Estes padrões de teste revelam uma incompreensão fundamental sobre como a atração funciona. Você pensa que testar a ajudará a determinar se ele é digno dos seus sentimentos. Mas testar, na verdade, demonstra que você não confia no seu próprio julgamento sobre homens, o que faz você parecer insegura e de alta manutenção. Homens de alto valor reconhecem o comportamento de teste imediatamente, porque já o experimentaram antes, e a resposta deles é geralmente a mesma. Eles retiram o investimento e começam a procurar alguém que não transforme cada interação em uma avaliação. A ironia é devastadora. Os testes que você cria para garantir o compromisso dele são exatamente o que o afasta. Você está tentando provar que ele é digno do seu investimento emocional, comportando-se de maneiras que provam que você não é digna do dele. Outra forma como as mulheres punem os homens de quem gostam é através da volatilidade emocional, que cria drama e intensidade artificiais. Quando você está com alguém por quem é indiferente, suas emoções permanecem estáveis, porque nada que ele faça realmente importa. Se você está cansada de ser a mulher que afasta o homem de alto valor, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal para começar a construir a segurança emocional que o mantém por perto. Mas quando você está com alguém com quem realmente se importa, cada interação se torna emocionalmente carregada. Essa intensidade emocional pode se tornar viciante. Os pontos altos parecem mais altos porque o risco parece maior. As brigas parecem mais apaixonadas porque a conexão parece mais real. As reconciliações parecem mais significativas porque o conflito parecia mais ameaçador. Mas essa dinâmica de montanha-russa é exaustiva para o homem que a vivencia. O que você interpreta como paixão e intensidade, ele experimenta como caos e instabilidade. O que parece uma conexão profunda para você, parece manipulação emocional para ele. O padrão geralmente é assim. As coisas estão indo bem. Você começa a se sentir segura. Então, você inconscientemente cria um conflito para testar a força da conexão. Talvez você arrume uma briga por algo menor. Talvez você retire o seu afeto até que ele a persiga. Talvez você crie ciúmes mencionando o interesse de outros homens em você. Essas crises fabricadas servem a uma função psicológica para você. Elas provam que ele se importa o suficiente para lutar pelo relacionamento. Elas demonstram o compromisso dele através da disposição de suportar suas oscilações emocionais. Elas criam a intensidade que faz você se sentir viva e desejada. Mas elas também provam a ele que estar com você significa se inscrever em um drama desnecessário. Elas mostram a ele que o seu estado emocional é responsabilidade dele, mesmo quando ele não fez nada de errado. Elas demonstram que paz e estabilidade não são valores que você prioriza nos relacionamentos. Homens que têm outras opções não tolerarão essa dinâmica por muito tempo. Eles escolherão a mulher que melhora a vida deles, em vez daquela que a complica. Independentemente do quão atraídos eles possam estar pela complicada, a mulher que cria drama para se sentir desejada acaba destruindo o próprio desejo que está tentando gerar. As mulheres também punem os homens de quem gostam, submetendo-os a padrões impossíveis baseados em ideais fictícios, em vez de expectativas realistas. Quanto mais interessada você se torna em um homem, mais você começa a imaginar como seria um relacionamento perfeito com ele. E então você começa a ficar chateada quando a realidade não corresponde à sua imaginação.
Essa armadilha da comparação opera em vários níveis. Você o compara a outros homens que namorou, focando no que cada parceiro anterior fazia melhor, enquanto ignora o que este homem faz bem. Você compara o seu relacionamento com relacionamentos que vê nas redes sociais, esquecendo que as pessoas apenas postam seus melhores momentos. Você compara sua experiência real com fantasias românticas de filmes, livros e narrativas culturais sobre o amor. Mas a comparação mais destrutiva é entre o comportamento atual dele e o potencial dele. Você começa a puni-lo por não ser o homem que você acha que ele poderia se tornar, em vez de apreciar o homem que ele realmente é. Você fica frustrada com o estilo de comunicação dele porque você sabe que ele poderia se expressar melhor. Você fica desapontada com os gestos românticos dele porque você imagina que ele poderia ser mais atencioso. Essa mentalidade focada no potencial transforma você em uma gerente de projeto de relacionamento em vez de uma parceira. Você começa a vê-lo como um trabalho em andamento, em vez de uma pessoa completa. Você começa a tratar os esforços atuais dele como insuficientes, porque decidiu que eles deveriam ser melhores. Da perspectiva dele, isso parece que nada que ele faça será suficiente. Ele sente a sua decepção sem entender contra qual padrão ele está sendo medido. Ele sente sua frustração sem saber quais expectativas ele está falhando em atender. O homem que se sente constantemente avaliado contra padrões invisíveis acabará parando de tentar atendê-los. Ele aceitará que você nunca estará satisfeita e aprenderá a ignorar sua decepção, ou ele encontrará alguém que aprecie os esforços dele sem exigir que sejam perfeitos. O jogo da comparação transforma a apreciação em avaliação, a gratidão em direito e a parceria em revisão de desempenho. E nenhum homem quer fazer uma audição para o amor indefinidamente. A forma mais insidiosa como as mulheres punem os homens de quem gostam é através do que os psicólogos chamam de reforço intermitente. Você lhe dá altos incríveis quando ele se comporta da maneira que você deseja e baixos esmagadores quando ele não o faz. Isso cria uma dinâmica semelhante à adição, onde ele se torna psicologicamente dependente da sua aprovação. Mas aqui está a armadilha. Os comportamentos que você recompensa e pune muitas vezes não têm nada a ver com o caráter dele ou a compatibilidade real de vocês. O jogo da comparação transforma a apreciação em avaliação, a gratidão em direito e a parceria em revisão de desempenho. E nenhum homem quer fazer uma audição para o amor indefinidamente. A forma mais insidiosa como as mulheres punem os homens de quem gostam é através do que os psicólogos chamam de reforço intermitente. Você lhe dá altos incríveis quando ele se comporta da maneira que você deseja e baixos esmagadores quando ele não o faz. Isso cria uma dinâmica semelhante à adição, onde ele se torna psicologicamente dependente da sua aprovação. Mas aqui está a armadilha. Os comportamentos que você recompensa e pune muitas vezes não têm nada a ver com o caráter dele ou a compatibilidade real de vocês. Eles são baseados no seu estado emocional momentâneo, nas suas inseguranças e na sua necessidade inconsciente de manter o controle sobre a dinâmica do relacionamento. Quando ele responde a sua mensagem rapidamente, você é doce e afetuosa. Quando ele demora mais do que você prefere, você se torna fria e distante. Quando ele prioriza você em relação aos amigos dele, você é amorosa e agradecida. Quando ele mantém a vida social dele, você se torna irritável e passivo-agressiva. Esse calendário de punição o treina a modificar o comportamento dele com base nas suas reações emocionais, em vez de no julgamento ou nos valores dele. Ensina-o que manter a sua felicidade é mais importante do que manter a autenticidade dele. Demonstra que o amor neste relacionamento é condicional à complacência, em vez de baseado em uma conexão genuína. O efeito psicológico nos homens que vivenciam essa dinâmica é profundo. Eles começam a andar em ovos, tentando prever e prevenir suas reações negativas. Eles começam a suprimir partes da personalidade deles que podem acionar seu desprazer. Eles se transformam gradualmente de homens confiantes e independentes em buscadores de aprovação ansiosos. Mas essa transformação mata a própria atração que os uniu. O homem confiante que não precisava da sua aprovação era atraente. O homem ansioso que vive para sua validação não é. Você essencialmente o treinou a abandonar as qualidades que a fizeram querer ele em primeiro lugar. O calendário de punição também cria um ressentimento que se acumula ao longo do tempo. Mesmo que ele cumpra suas expectativas não ditas, ele começa a se ressentir do fato de que tem que fazê-lo.
Mesmo que ele modifique o seu comportamento para evitar as suas reações negativas, ele começa a não gostar da pessoa em que está se tornando. Você essencialmente o treinou a abandonar as qualidades que a fizeram querer ele em primeiro lugar. O calendário de punição também cria um ressentimento que se acumula ao longo do tempo. Mesmo que ele cumpra as suas expectativas não ditas, ele começa a se ressentir do fato de que tem que fazê-lo. Mesmo que ele modifique o seu comportamento para evitar as suas reações negativas, ele começa a não gostar da pessoa em que está se tornando. Eventualmente, esse ressentimento explode de uma de duas maneiras. Ele se torna ressentido e passivo-agressivo também, ou ele recupera a confiança e percebe que não quer estar com alguém que exige que ele se diminua para mantê-la feliz. Um dos padrões mais destrutivos para o relacionamento que as mulheres adotam é aplicar padrões diferentes ao mesmo comportamento, com base no investimento emocional delas na pessoa. A mesma ação que seria aceitável de um homem por quem você é indiferente, torna-se imperdoável de um homem de quem você realmente gosta. Esse padrão duplo emocional revela algo crucial sobre a psicologia feminina. As mulheres frequentemente acreditam que os sentimentos delas determinam o que é certo e errado, em vez de aplicar princípios consistentes ao comportamento de todos. Se o cara casual com quem você está saindo manda mensagens para outras mulheres, você não se importa, porque não está investida. Mas se o cara com quem você está séria tem amigas que mandam mensagens para ele, de repente isso é um problema. O comportamento é idêntico, mas a sua reação emocional determina se ele é aceitável ou inaceitável. Essa inconsistência não é apenas injusta, é psicologicamente destrutiva para os relacionamentos. Ensina aos homens que as regras mudam com base nos seus sentimentos, em vez de em limites mutuamente acordados. Demonstra que o seu estado emocional tem mais autoridade do que a consistência lógica ou a justiça básica. Homens que vivenciam esse padrão duplo aprendem que estão sendo julgados por critérios diferentes de todos os outros na sua vida. Eles percebem que o seu aumento de investimento neles vem com penalidades aumentadas para o comportamento humano normal. Eles entendem que o seu amor vem com termos e condições que não existiam antes de você se importar com eles. O padrão duplo também revela a sua própria insegurança sobre o relacionamento. Quando você o submete a padrões mais altos do que todos os outros, você está essencialmente admitindo que não confia na escolha dele de estar com você. Você está tão com medo de perdê-lo que tenta controlar o comportamento dele através de punição e reforço negativo. Mas essa estratégia é totalmente contraproducente. O homem que se sente submetido a padrões impossíveis acabará parando de tentar atendê-los. Ele aceitará que você sempre encontrará algo para criticar, ou ele encontrará alguém que o julgue pelos mesmos padrões que ela aplica a todos os outros. Talvez o aspecto mais trágico deste padrão seja como as mulheres sabotam inconscientemente a sua própria segurança nos relacionamentos. Os mesmos comportamentos projetados para garantir o compromisso de um homem são os comportamentos que o afastam. Quando você o pune por ser atraente para outras mulheres, você está tentando garantir a lealdade dele, mas está, na verdade, punindo-o por ter as qualidades que a fizeram querer ele. Quando você testa o compromisso dele através de manipulação emocional, você está tentando provar os sentimentos dele, mas está, na verdade, demonstrando que estar com você exige provas constantes de devoção. Quando você cria drama para gerar intensidade, você está tentando aprofundar a conexão, mas está, na verdade, provando que paz e felicidade não são possíveis com você. Quando você o submete a padrões impossíveis, você está tentando inspirá-lo a ser melhor, mas está, na verdade, mostrando a ele que os esforços atuais dele não são valorizados. Essa sabotagem da segurança decorre de uma incompreensão fundamental sobre o que cria atração e compromisso duradouros nos homens. Você pensa que aumentar a pressão aumentará o investimento dele. Você acredita que fazê-lo trabalhar mais fará com que ela valorize mais. Você assume que criar consequências para o comportamento dele o tornará mais cuidadoso com seus sentimentos. Mas os homens não se unem através da luta. Eles se unem através da apreciação. Eles não se comprometem através da pressão. Eles se comprometem através da escolha. Eles não melhoram através da crítica. Eles melhoram através da inspiração. A segurança que você está tentando criar através da punição e do teste é exatamente o que impede que a segurança real se desenvolva. A segurança real vem da confiança, apreciação e respeito mútuo.
Ela vem de saber que alguém escolhe estar com você porque estar com você melhora a vida dele, não porque eles têm medo das consequências de ir embora. A progressão do interesse saudável para a punição destrutiva segue um caminho previsível que destrói a atração sistematicamente. Começa com uma atração genuína baseada nas qualidades dele e na sua compatibilidade natural. Mas, à medida que o seu investimento aumenta, o seu comportamento muda de maneiras que matam a própria atração que você está tentando proteger. A atração inicial é baseada em emoções positivas, excitação, curiosidade, apreciação, desejo. Mas, à medida que você se torna mais investida, as emoções negativas assumem o controle. Ansiedade por perdê-lo, ciúme sobre as outras opções dele, medo sobre o nível de compromisso dele, ressentimento sobre a independência dele. Essa mudança emocional muda tudo sobre como você interage com ele. Onde você antes melhorava o humor dele, agora você drena a energia dele. Onde você antes apoiava os objetivos dele, agora você compete com eles pela atenção dele. Onde você antes adicionava valor à vida dele, agora você cria complicações que ele tem que gerenciar. O homem que foi inicialmente atraído pela sua energia positiva, agora a vivencia como uma fonte de estresse e emoção negativa. A mulher que o fazia se sentir bem consigo mesmo foi substituída por alguém que o faz sentir que está constantemente falhando em atender às expectativas. Essa transformação é particularmente devastadora porque acontece gradualmente. Você não acorda um dia e decide se tornar difícil. Você lentamente aumenta a pressão, adiciona mais testes, aumenta o risco e cria mais consequências. Cada mudança individual parece razoável, dado o seu aumento de investimento, mas o efeito cumulativo é veneno para o relacionamento. Quando você percebe o que está acontecendo, o dano geralmente está feito. O homem que antes estava animado para vê-la, agora sente ansiedade sobre as suas reações. O relacionamento que antes parecia fácil, agora parece trabalho. O futuro que ele antes esperava, agora parece uma sentença de prisão. Entender como os homens vivenciam o seu comportamento de punição é crucial para quebrar esse padrão destrutivo. Quando você aumenta a pressão e as consequências negativas porque você gosta mais dele, aqui está o que realmente acontece da perspectiva dele. Primeiro, ele reconhece que o seu aumento de investimento vem com diminuição da liberdade. A mulher casual e easygoing pela qual ele foi atraída foi substituída por alguém que monitora o comportamento dele e pune desvios das suas preferências. Ele percebe que os seus sentimentos mais profundos por ele significam menos prazer para ele. Segundo, ele entende que o seu amor vem com termos e condições. A aceitação que ele vivenciou quando você estava menos investida foi substituída por avaliação e julgamento constantes. Ele aprende que ser amado por você significa provar constantemente que ele merece esse amor. Terceiro, ele vê que o seu estado emocional é agora responsabilidade dele. A sua felicidade depende do comportamento dele de maneiras que parecem manipuladoras e injustas. Ele percebe que não pode ter um dia ruim, cometer um erro ou priorizar qualquer outra coisa sem enfrentar as suas consequências emocionais. Quarto, ele vivencia o relacionamento como cada vez mais unilateral. As suas necessidades e sentimentos se tornaram a consideração principal, enquanto as preferências e autonomia dele são tratadas como egoístas ou problemáticas. Ele reconhece que amor neste relacionamento significa sacrifício sem reciprocidade. Finalmente, ele compara essa experiência com outros relacionamentos onde o valor aumentado dele levou a um tratamento melhor, em vez de pior. Ele se lembra de interações com mulheres que apreciavam a atenção dele, em vez de puni-lo por não fornecer o suficiente dela. Essa comparação geralmente leva a um de dois resultados. Ele aceita a dinâmica e gradualmente perde o respeito por si mesmo e a atração por você, ou ele recupera a confiança e começa a procurar alguém que melhore a vida dele, em vez de complicá-la. Este padrão destrutivo não é aleatório ou escolhido conscientemente. Ele decorre de programação biológica que evoluiu ao longo de milhões de anos para ajudar as mulheres a garantir recursos e compromisso de machos de alto valor em ambientes onde esses recursos significavam sobrevivência. Em ambientes pré-históricos, a capacidade de uma mulher de garantir e manter um relacionamento com um macho de alto status poderia determinar se ela e seus descendentes viveriam ou morriam.
Isso criou uma programação psicológica que se ativa automaticamente quando as mulheres se tornam emocionalmente investidas em homens que elas percebem como valiosos. Os testes, punições e comportamentos de pressão são tentativas inconscientes de garantir o investimento e o compromisso contínuos do homem. De uma perspectiva biológica, quanto mais valioso o homem, mais importante se torna garantir a atenção e os recursos exclusivos dele. Mas essa programação evoluiu para ambientes que não existem mais. Os comportamentos que poderiam ter ajudado a garantir o compromisso de um parceiro em sociedades tribais agora afastam os homens nos mercados de namoro modernos, onde eles têm opções ilimitadas e nenhuma pressão social para tolerar comportamento difícil. Entender a base biológica desse padrão ajuda a explicar por que é tão difícil superá-lo apenas com a força de vontade. Você está lutando contra milhões de anos de evolução que programaram as mulheres para se tornarem mais exigentes e controladoras à medida que o investimento delas em um relacionamento aumenta. Mas entender a base biológica também oferece esperança de mudança. Quando você reconhece esses padrões como programação evolutiva, em vez de escolhas conscientes, você pode desenvolver estratégias para anulá-los com pensamento racional e comportamento intencional. Reconhecer esse padrão destrutivo é o primeiro passo para mudá-lo. Mas a mudança requer estratégias específicas que anulam a sua programação inconsciente. Aqui estão os princípios-chave para manter o comportamento atraente, mesmo com o aumento do seu investimento. Primeiro, aplique o teste de consistência a todas as suas reações. Antes de reagir emocionalmente ao comportamento dele, pergunte a si mesma: eu reagiria dessa forma se alguém por quem me importo menos fizesse a mesma coisa? Se a resposta for não, a sua reação é baseada no investimento emocional em vez de em um erro real. Segundo, separe seus sentimentos dos seus padrões. Sua intensidade emocional não muda o que o comportamento é realmente aceitável ou inaceitável. Baseie seus limites em respeito mútuo e acordos explícitos, não enquanto você gosta de alguém. Terceiro, mantenha sua própria vida e interesses, independentemente do status do seu relacionamento. Quanto mais você o torna o centro do seu mundo, mais pressão você colocará sobre ele para que ele satisfaça todas as suas necessidades emocionais. Mantenha suas próprias fontes de felicidade, realização e segurança. Quarto, pratique a apreciação em vez da avaliação. Em vez de avaliar constantemente se ele está atendendo às suas expectativas, foque no que ele está fazendo bem. Substitua a crítica pela gratidão, as exigências por pedidos e a punição pela comunicação. Quinto, lembre-se de que a atração é construída através de emoções positivas, não negativas. O objetivo é fazê-lo se sentir bem consigo mesmo e com o relacionamento, não fazê-lo ficar ansioso por perdê-la ou por falhar em atender aos seus padrões. Finalmente, confie no seu julgamento inicial sobre o caráter dele, em vez de criar testes para validá-lo. Se você foi atraída por ele em primeiro lugar, ele provavelmente tem boas qualidades. Foque em apreciar essas qualidades, em vez de encontrar evidências de que elas não são suficientes. Em última análise, o padrão de punir os homens de quem você gosta representa uma escolha entre duas abordagens diferentes para a segurança do relacionamento. Você pode tentar criar segurança através do controle, pressão e punição. Ou você pode criar segurança através da apreciação, apoio e reforço positivo. A abordagem de controle parece mais segura no curto prazo porque lhe dá a ilusão de influência sobre o comportamento dele. Mas ela cria relacionamentos baseados em medo, obrigação e culpa, em vez de desejo e escolha genuínos. A abordagem da apreciação parece mais arriscada, porque exige confiar na escolha de outra pessoa de estar com você. Mas ela cria relacionamentos baseados em atração genuína, respeito mútuo e compromisso voluntário. Homens com opções sempre escolherão a mulher que os faz se sentir apreciados, em vez da mulher que os faz se sentir controlados. Eles escolherão a paz em vez do drama, o apoio em vez do teste e a melhoria em vez da complicação. A mulher que aprende a manter suas qualidades atraentes, mesmo com o aumento do seu investimento, descobrirá que os homens se tornam mais comprometidos com ela, e não menos. A mulher que continua punindo os homens por atraí-la, continuará a afastá-los. O padrão é previsível, a escolha é clara e o resultado está inteiramente sob seu controle.
Você pode continuar sabotando inconscientemente os seus relacionamentos através de punição e pressão, ou você pode construí-los conscientemente através da apreciação e do apoio. Os homens que você mais deseja estão esperando por uma mulher que sabe a diferença. A questão é se você está disposta a se tornar essa mulher, ou se continuará a puni-los por serem dignos de serem desejados. Escolha sabiamente. A sua felicidade no relacionamento depende disso. O homem que você ama só fica quando sente paz. Se você está pronta para quebrar o ciclo da punição e construir a segurança através da apreciação, comente abaixo a palavra apreciação e inscreva-se no canal para dominar a psicologia da atração duradoura.